não repara na bagunça. Me fala uma coisa, você tá cansada de brigas na hora da refeição e a refeição na sua casa parece aquelas brigas de reality show? Então, esse é pra você. Hoje nós vamos falar sobre seletividade e TDAH. Por que as crianças com TDAH têm mais seletividade? E como você pode ajudar o seu filho, certo? Então já chega, pega papel e caneta, chama suas amigas, assista esse vídeo até o final, se você está assistindo a gravação, e bora começar. Para vocês que são novos neste perfil ou que não me conhecem, eu sou Thaís de Sá, sou nutricionista infantil com foco em seletividade alimentar, TDAH e TEA, e estudante de comportamento alimentar. Eu sou apaixonada nessa área e é por isso que eu trabalho com ela, né? E hoje eu resolvi trazer, né, foi uma votação que a gente fez na semana passada. Todas as terças-feiras a gente vai ter uma votação sobre a próxima live. E vocês me trouxeram que vocês querem saber mais sobre este tema. Então, bora lá, né? Mas antes da gente falar, né, da seletividade e do TDAH, vamos falar um pouquinho sobre o TDAH, né? O TDAH, muita gente fala que tá sendo modinha, né? Mas não, gente, temos estudos falando que ele é genético, tá? E aí, com a epigenética, que é o ambiente que a gente convive, ele está sendo mais ativados, né? Hoje, a gente já sabe, pelos dados da OMS, que entre 5% a 7% das crianças estão tendo TDAH, tá? Estão tendo diagnóstico, né, de TDAH. E vamos começar aqui explicando quais os tipos de TDAH. Eu acho isso muito importante porque ainda tem, né, aquele tabu que o TDAH só são aquelas crianças hiperativas totais, que deixam a mãe louca, aqueles buscadores. Só que não, gente, nós temos 3 tipos de TDAH. Nós temos o TDAH desatento, né, que é o predominante desatento, que é aquela criança, né, que parece estar sempre no mundo da lua, que tem dificuldade em seguir instruções, né, que você tá lá, que tem a falta de concentração na escola, né? Por quê? Porque ela sempre tá lá, a cabeça dela, gente, às vezes tá a 1000, e por isso que ela tem essa desatenção, né? E na alimentação, gente, essa criança, ela se distrai com facilidade, né? Ela não percebe às vezes que ela tá comendo, ou ela perde o interesse muito rápido pela comida. Então, gente, essas crianças desatentas, elas também, né, não atrapalham só a escola, mas também atrapalha a alimentação. Outro tipo de TDAH que nós temos é o hiperativo impulsivo, né? Então, são aquelas crianças, né, que são buscadoras natas, né? Elas são muito inquietas, elas falam muito, elas têm dificuldade de esperar, elas querem tudo na hora, elas são super agitadas e principalmente elas são impulsivas. Então elas querem, naquele momento, teve a ideia, já quer fazer, ela não tem tempo de esperar, ela não consegue esperar, e essa espera, né, causa muita ansiedade, tá? Então, na alimentação, gente, essa criança, ela vai levantar na mesa toda hora, ela come com pressa, então, tipo assim, ela quer bater o prato em questões de 5 minutos, ou até menos, porque ela quer brincar, ela quer fazer outras coisas. Essa criança, ela vai se recusar mais a experimentar alimentos novos, ela cospe, ela empurra o prato, ela tem vamos dizer assim, ela tem a fuga muito mais rápida, tá? E aí a gente tem o tipo combinado, gente. O tipo combinado, ele é o mais comum de todos, tá? O que é o combinado? É a junção do hiperativo impulsivo e o desatento, né? E aí, gente, imagina uma criança desatenta, impulsiva, hiperativa, que é o que mais a gente encontra, né? Mas é o que eu falo, tem criança, gente, que tem o diagnóstico de TDAH, que é um TDAH desatento, mas mediante a alimentação dela, ele vira impulsivo, né? Ele vira hiperativo, que foi a live da semana passada, né? Que a gente falou da alimentação do TDAH.
Então, assim, essa criança combinada, gente, ela tem dificuldade para manter o foco na comida, ela tem uma impulsividade alimentar muito grande, então ela quer comer o que ela gosta. E quando ela come o que ela gosta, muitas vezes ela vira compulsiva, né, alimentar. E ela tem algumas crises, ela se vamos dizer assim, ela se desestabiliza durante a refeição, tá? Uma coisa importante, gente, falar do TDAH é que o TDAH ele tem questões sensoriais como TEA, né? Só que não é muito falada. Então a gente tem que tomar cuidado nisso, tá? Porque a gente tem vários pontos muito importantes no TDAH que ele não é falado, que nem hoje a gente fala, ouve muito do TEA, ouve muito, né, da parte da seletividade e esquecem de falar do TDAH. Então, nesse perfil aqui, gente, vocês vão ouvir falar bastante de TDAH, tá? Por quê? Porque eu fui uma criança com TDAH, eu fui uma criança seletiva. Então, assim, quando eu fui estudar essa parte do TDAH, da seletividade, eu me conectei, eu me entendi, né? E é por isso que eu ajudo as crianças também a se entenderem, né? Porque eu falo que é pra a criança não ficar perdida aí na vida. Outro ponto importante de falar, gente, sobre o TDAH e a seletividade é que geralmente crianças com TDAH têm mais compulsão alimentar, certo? Por quê? Porque tem a baixa de dopamina, que é o hormônio do prazer, né? Que fala assim, a gente chama ele do hormônio do prazer, mas ele demora um tempinho para dar o prazer, né? Ele dá, vamos dizer assim, o hormônio dopamina, ele faz você sentir já a espera do prazer, vamos dizer assim. E a criança com TDAH, o adulto com TDAH, ele tem essa questão ali muito forte. Então ele vai procurar um prazer contínuo. A escola vai dar esse prazer? Não. O que vai dar esse prazer, gente? Telas, comida, celulares. Então, o risco dessa criança, tá? Ficar bastante tempo em telas, só querer ficar em telas, ou essa criança ter compulsão alimentar, ele é muito grande. Por quê? Por causa dessa busca contínua pelo prazer, tá? Então, se essa criança, né, tem seletividade, e aí ela tem o TDAH, e para ela não vai ser prazeroso comer, né? Então, ela não vai querer fazer aquilo, tá? Ela não vai ter vontade de fazer aquilo, certo? Então, por isso que eu falo, quando a gente fala do TDAH, gente, é um mundo muito louco, porque cada criança, ela é única, tá? Cada criança tem os sinais, tem os sintomas, tem os pontos. Gente, lembrando que aqui não é um monólogo, pode deixar dúvida também, tá? Nos comentários que eu vou tirando pra vocês, tá bom? E se tiver qualquer dúvida, já põe ali que eu paro o que eu tô explicando e já falo com vocês. Então vamos lá, gente. Uma coisa importante de falar é que as crianças, né, com TDAH, elas têm maiores sensibilidades sensoriais. Hoje a gente já sabe que 65% das crianças com TDAH tem alguma questão alimentar, tem alguma seletividade alimentar, né? Um dos pontos principais dessa seletividade alimentar é a questão da sensibilidade sensorial. Então, como no TEA, o TDAH também tem hipersensibilidade oral, hipersensibilidade olfativa, hipersensibilidade tátil. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês meu, tá? Eu tenho uma questão muito grande em relação a barulho. Então, se eu vou num restaurante meio-dia almoçar, eu não consigo comer. Porque eu me desregulo num ponto que me dá ânsia até o cheiro da comida. Então, eu aprendi ao longo dos anos, né, e almoçar mais cedo. Então, se vocês estiverem andando no centro comercial, vocês vão ver almoçando 11 horas da manhã, 11h30, estourando. Pra quê? Pra me pegar o restaurante vazio. Agora, imagine essa criança numa escola. Imagina na época que eu tava na escola, gente. Durante, anos, eu almoçava na mesa do dono da escola, que era, reservada, sabe? Eu conseguia comer, mas a gente não sabia o motivo, né? Na época não se falava disso, né? Não se falava dos sinais do TDAH, só falava da hiperatividade, né?
Então, assim, hoje eu sei disso. Aí, hoje eu vou em escolas acompanhar meus pacientes, né? Principalmente se a mãe fala pra mim que é TDAH seletivo, eu faço questão de ir na escola, tá, gente? Acompanhar pra ver como que é o ambiente. Será que seu filho não come na escola pela seletividade? Ou será que seu filho não come na escola pelo barulho na hora do comer? Já aconteceu de eu ter pacientes que eu solicito para a escola para tirar ele antes do horário do recreio. E aí, na hora do recreio, ele vai lá brincar. Ele não vai comer, ele vai comer antes. Por quê? Porque o barulho desregula muito essa criança. E aí, essa criança estando desregulada, ela não consegue comer, né? E aí, gente, para trabalhar essa questão de barulho, é com a terapeuta ocupacional. A terapeuta ocupacional consegue ajudar a criança com TDAH nessa questão de regulação sensorial, tá? Não é impossível resolver este problema, não. Dá, super dá. E aí a gente também tem a questão tátil, né? A questão sensorial que a gente fala é tátil. A gente tem várias crianças com TDAH que tem problemas com certas texturas, como cremes, purês, patês, coisas mais molengas, sabe? Legumes afogados. Gente, desculpa, eu chamo de afogado, porque pra mim, quando se refoga com água, já afoga o negócio, tá? Pra mim, refogado tem que ser sequinho. Quando tem água, é afogado. Tem essas questões de nojo mesmo, né? Desses alimentos, que tá ligado ao seu TDAH, tá? Temos questões também ali olfativas. A gente tem pacientes que são hiperolfativos, né? Hipersensibilidade olfativa. O que é isso? O que você sente de cheiro, ele sente 5 a 6 vezes mais. E isso atrapalha na hora de comer. Principalmente, gente, imagina se você pega uma criança que é toda desregulada, tá? Aí você tá fazendo feijão em casa, tem o barulho da panela de pressão, tem a TV, tem o cheiro do feijão. Essa criança vai conseguir almoçar? Não vai conseguir almoçar. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? E contar isso, como eu sei se meu filho é oral, é olfativo, é visual, com uma avaliação bem detalhada, tá? Para você conseguir entender, certo? Outra questão muito grande que a gente tem, né, que leva à seletividade no TDAH é a dificuldade de autorregulação emocional. Sim, gente, a criança com TDAH, ela não consegue se regular rápido, né? Então, assim, ela se regula, não tô falando que ela não se regula, ela se regula, mas ela demora um tempinho maior para fazer essa regulação. E aí, nesse tempinho maior, é o que eu brinco, a criança começou a gritar, começou a chorar, o pai começou a gritar, começou a chorar. Essa criança, ela vai fechar e se acalmar? Não. Então, se essa criança desregulada tá aqui aberta, né, tipo assim, tá aqui gritando, o pai tem que manter a calma, porque, gente, o neurônio espelho vai fazer automaticamente essa criança se autorregular e acalmar, e acabar com essa briga. Só o que acontece hoje? A criança desregulou, o pai desregulou, ninguém se regula, e aí acaba com a refeição. Aí a criança não vai voltar a se regular para sentar para comer. Gente, eu vou bater de novo na tecla. A criança tem 3 zonas no cérebro dela: verde, azul e vermelha. Se a criança não estiver na zona verde para comer, ela não consegue comer. Ela precisa estar com calma, ela precisa se conectar com o ambiente, com a pessoa que está dando comida para ela. Ela precisa confiar. Mas como a gente quer que a criança confie na gente se a gente força ela a comer? Se a gente bate para ela comer? Ela vai confiar em você para comer? Por isso que tem várias crianças que comem na escola, que comem comigo e não comem em casa, porque perderam a confiança, a conexão, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E outra, gente, a criança com TDAH, para você conseguir conexão com ela, demora mais, porque ela é desconfiada, ela é hiperativa, lembra? Ela não consegue ficar parada numa coisa só, tá? E aí, outro ponto importante, gente, é a busca por gratificação imediata. Lembra que eu falei da dopamina? Lembra que eu falei pra vocês a questão do prazer? Então, a criança com TDAH, ela não vai querer comer verdurinha, leguminhos, frutinha. E eu não tô falando que você não dá, tá? Você tem que dar sim.
Só que a criança, ela não tem o cérebro formado para decidir o que é melhor para ela. O que está acontecendo hoje em dia? A gente está deixando a criança, né, ter o poder da escolha, se ela quer, e eu vejo isso no consultório, tá, gente? Quando eu vou almoçar fora, vejo fora. Aconteceu outro dia de eu estar num restaurante, aí eu falo, trabalhar com seletividade alimentar com criança é ótimo para ir para restaurante. Mentira, é horrível. Aí eu tô lá no restaurante, eu só escuto a mãe atrás, filhinha, você quer arrozinho ou batata frita? Gente, até eu que sou adulta vou escolher a batata frita. Né? Tipo, a criança não tem discernimento para saber o que é bom para ela. Quem sabe somos nós adultos. Criança com TDAH, gente, é um pouquinho ainda mais essa questão alimentar. Por quê? Alimentos ricos em gordura, açúcar, sal, dão prazer imediato, né? Frutas, verduras, legumes não dão prazer imediato. Então, acontece muito de chegar no consultório crianças que só comem Pringles, crianças que só comem bisnaguinha, crianças que só comem, tipo, besteira, batata frita. Aí, na hora que eu vou ver, a gente vai fazer toda a análise, tal. Toda essa criança tem ali alguns pontos de TDAH, de hiperatividade. Lógico, gente, ela tá ali, ela já tem os genes do TDAH ali, ela já tem o TDAH, então tá piorando os sintomas com a alimentação. Que nem a gente falou na live passada. Então, a criança com TDAH, ela vai ser mais seletiva para essas coisas mais gordurosas, vamos dizer, mais gostosas, vamos dizer assim. Né? Por quê? Por causa da liberação da dopamina, do prazer imediato. Arroz não dá prazer imediato. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado. Ela vai preferir massas, arroz, batata frita, doces, gordura. Tudo que dê prazer imediato. Tá? Então, vocês entendendo que essa criança, ela tá com questão do prazer imediato, você já fala, opa, peraí. Né? Ou igual, que eu falei pra vocês, questões de crianças têm mais compulsividade. Você entender isso, você vai entender que seu filho ele não tá comendo por um prazer, ele tá comendo por uma necessidade que você consegue resolver com o tratamento correto. Tá? Outra coisa muito grande no TDAH que leva a seletividade, gente, é dificuldade em manter a atenção na refeição ou se manter sentado. Né? A dificuldade de se manter sentado, gente, é muito grande. Eu falo por mim mesma, eu como rápido e assim, lógico, eu faço um treinamento para tentar comer devagar, eu não consigo comer devagar, eu já fico hiperativa, já quero mexer no celular, já quero fazer as coisas. É uma briga aqui em casa em relação a isso. Por quê? Porque eu não consigo ficar muito tempo parada. Né? Eu vou trabalhar, eu faço 4 coisas ao mesmo tempo. Eu só estudo com televisão ligada. É uma coisa meio louca, entendeu? E a criança com TDAH, ela é assim, ela não consegue ficar muito tempo parado. Aí, ela levanta, ela sai, ela volta, ela sai. Como você faz a criança com TDAH ficar sentada? Você sendo a distração dela. Você sendo a distração dela. E por que isso na escola piora? Vamos falar bem a real. Criança com TDAH na escola piora, por quê? Porque ela tá ali comendo e os amiguinhos já estão brincando. Ela não quer comer, ela quer brincar. Comer não é divertido. Comer não é legal. Comer pra pessoa seletiva, gente, não é legal, não é gostoso. Às vezes a gente tem que se obrigar. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho alarmes no meu celular que tocam o dia inteiro pra me lembrar de tomar água, pra me lembrar de comer. Porque eu não tenho fome e saciedade que nem uma pessoa normal. Eu não sinto fome, eu não sinto prazer em comer. Entendeu? Eu sou toda desregulada. Na minha época não tinha uma TO, né? Não tinha um TO na minha época. Então eu sou toda desregulada. E hoje eu vejo as crianças também estando desreguladas porque não tem a compreensão ainda sobre o TDAH, não tem gente falando sobre o TDAH, por isso vocês vão ver que eu vou trazer muito mais coisas sobre o TDAH no meu perfil. Tá? Por quê? Porque não é falado sobre o TDAH. O TDAH virou modinha, mas não se falam as coisas corretas sobre ele, tá? Então, assim, a gente tem essa questão da criança querer brincar na escola.
correr na escola. Então, será que às vezes, se você tem um filho com TDAH, não é mais fácil você mandar coisas menores, mais fácil para ele brincar enquanto ele come? Ou, né, conversar com a escola para tentar dar um tempo maior ali para ele comer, para depois liberar as crianças para brincar? Porque, gente, isso poderia ser, né, uma ordem na escola, vocês não acham? De tipo assim, ó, tá, tem 20 minutos de intervalo, 10 minutos a criança tem que ficar sentada, os outros 10 eles podem brincar. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. A gente sabe que as escolas não dão tempo para a criança ficar sentada. Muitas vezes tem crianças que comem muito rápido e já querem brincar, ou tem crianças que, ai não, eles não comem mesmo, deixa brincar. Não funciona assim, gente. Não funciona assim. Criança precisa ter um tempo estimulado para comer, e nós adultos precisamos sentar a criança para comer. Nenhuma criança vai sentar para comer se ela não tiver com fome. Mas se é um horário, a gente tem que estabelecer uma rotina. E eu tô vendo as crianças cada vez com menos rotina. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com a atenção na hora da refeição. E aí, agora aquele negócio do tabu. Thaís, meu filho come com o celular na mesa, ele come melhor. Quando ele não tá assistindo nada, ele não come, ele levanta, ele vai embora. Gente, se seu filho é TDAH e ele tá tendo um estímulo ali naquele momento que é o celular, ele vai ficar. Só que eu te falo, o estímulo não deveria ser o celular. O estímulo deveria ser você. Deveria ser um outro responsável. Pode ser até mesmo um livro. Eu tenho uma família que eu acho maravilhosa. Ela lê na hora do jantar. Ela lê na hora do almoço. Eu acho maravilhoso. Você tá dando um estímulo pro seu filho ficar ali sentado. Tá? E aí, gente, o outro ponto muito grande que TDAH tem mesmo, gente. Olha, eu vou te falar que eu sofro. É rigidez comportamental. Tá? Então, assim, o que é essa rigidez? É o bloqueio de provar coisas novas. São crianças que elas preferem coisas da mesma marca, elas preferem coisas do mesmo formato, até mesmo, gente, não só na alimentação, em tudo na vida. Eles só estudam se estiver bagunçado, eles só sentam em um lugar próprio, sabe? Ah, é meu lugar da mesa, se sentar em outro lugar, ele não vai querer comer. Tá? Então, essa rigidez comportamental a gente tem tanto no TDAH quanto no TEA, ela é muito gritante na hora da seletividade alimentar, tá? Porque você não vai conseguir dar um alimento novo para o seu filho se o seu filho não tiver, né, vamos dizer assim, com essa rigidez quebrada. Só que aí eu te dou um toque, né, para vocês que são mãe dos pequenininhos que ainda não tem TDAH, não tem nem diagnóstico, né, porque o diagnóstico é só a partir dos 5 anos. Mas, gente, a rigidez comportamentais, elas viram crenças limitantes. Elas viram bloqueios. Tá chegando pra mim crianças de 12, 13, 14 anos com uma rigidez comportamental muito forte. É mais difícil você quebrar a rigidez no adolescente e no adulto do que na criança. Então, não perca tempo, já procura ajuda. Tá? Para qualquer criança seletiva agora, não só para TDAH. Estamos perdendo muito tempo para procurar ajuda, tá? E assim, gente, como eu falei para vocês, depois eu vou colocar aqui para vocês o nome do artigo, mas hoje 65% das crianças têm seletividade alimentar, né? E é o que eu falo para vocês, nem a seletividade, nem o TDAH é manhinha, nem não é modinha, não é birra, tá? Isso é uma neurodivergência, certo? Que pode sim trazer danos no futuro. E para você resolver, você precisa sim de acolhimento e estratégia, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Essas semanas eu atendi um paciente TDAH seletivo severo, que o problema maior dele é que ele só aceitava batata frita e nuggets, não comia mais nada. A mãe dele já estava exausta, cansada, de saco cheio, sabe? Porque ela tentava fazer comer, não comia com 7 anos já essa criança. E aí, gente, o que acontece? Ela me seguiu aqui no Instagram, começou a me ver, né? E levou a criança pra mim. O que estava acontecendo? A alimentação dessa criança, ela tava à base de gorduras, né? E, tipo, toxinas, né? Tipo, a gente sabe que os industrializados, eles têm muitas toxinas. E aí a gente começou, né, a trabalhar essa quebra de rigidez dessa criança, que só queria uma marca, a gente conseguiu trocar as marcas,
para expandir o cardápio, né? E aí, o que foi fantástico que a mãe relatou foi que só com essa mudança da alimentação, essa criança, ela já começou a apresentar melhoras na escola, melhoras no médico. Em casa, gente, o que ela era hiperativo de destruir a casa inteira, ele parou. E aí a gente fez, né, pra ajudar essa criança, eu fiz o meu método, que é o método guia, que a gente usa toda a parte de aromoterapia, fitoterapia. A gente usa essa parte natural para ajudar a criança. E foi em questão de 3 meses, gente, essa criança ela já estava comendo 20 alimentos, para quem comia 2. Então, assim, é o que eu falo, quando a gente entende a criança, entende quebra de rigidez, entende toda esta parte, né, melhora a alimentação dela, né? A gente consegue melhorar, mas, gente, não é do dia para noite. A gente tem pilares para serem seguidos para fazer essa melhora, né? Alguma dúvida, gente? Que agora eu vou começar a falar um pouquinho para vocês, que eu falo para vocês. Aqui a gente traz informação, mas também traz solução, não é mesmo? Vamos trazer aqui algumas soluções para você que sofre com filho, né, que tem TDAH, que tem seletividade. Gente, desculpa, eu tô com um grande problema com o sol ultimamente, né, que eu fico só de um lado com o sol. Mas isso, essa próxima semana já será resolvido. E vamos lá, gente. Primeiro ponto que eu quero falar pra vocês, que é o primeiro pilar que eu sempre trabalho. Segurança e ambiente adequado. Como que é o ambiente na tua casa? Seu filho, ele confia em você 100%? Por que eu falo isso? Se você tem um filho TDAH, que já é hiperativo doidão, que nem eu, gente, porque eu sou mista, tá? Eu sou combinada, é ótimo. Já sou desatenta, já sou hiperativo. Aí você tá com a a televisão ligada, barulho, aquele bando de gente falando, sabe? Aquele bando de gente falando. Você acha que seu filho vai comer? Tá um lugar adequado pra ele, pra cabeça dele funcionar? Ele tem horários certinhos, regulados? Ou não? Isso é de extrema importância ele ter, tá? Tanto TDAH quanto TEA, gente, ele precisa de uma previsibilidade. Ele precisa de uma rotina para funcionar. Se ele não tem previsibilidade, ele não consegue ter ajuda, tá? Deixa eu ver aqui. Marizélia. Meu filho só toma líquido, eu não sei mais o que fazer. Ajuda, por favor. Mari, nesses casos do líquido, me chama no direct. Assiste a live até o final. Me chama no direct. Porque aí a gente faz uma sessão clareza. E aí eu tento te ajudar, tá? Com a sessão clareza. A gente já agenda uma sessão clareza ali, que é uma sessão de 30 minutinhos. Onde a gente pode tentar já te dar algumas dicas, tá bom? Porque, assim, quando toma só líquido, a gente tem várias coisas ali para analisar. Como que é a mastigação, se essa criança já teve algum engasgo. Tem várias coisas ali que causam traumas para a criança querer tomar só líquido, tá? Então, precisa ser bem reviradinho ali pra gente entender, tá bom? Mas me chama, não esquece. Então, assim, as crianças com TDAH precisam de rotina, tá? A mesma rotina da escola, você vai seguir em casa. Ai, Thaís, mas na escola o almoço é 9 horas da manhã. Você vai servir um café da manhã 9 horas da manhã. Entendeu? Então, assim, a criança precisa da rotina. Essa semana deu até briga lá na casa da minha mãe que tava ajudando ela. Por quê? Porque eu tenho uma agenda que eu coloco já na noite anterior tudo que eu vou fazer no outro dia. Então, o que eu vou fazer por ordem? Por ordem. E aí, não tinha. Ninguém me dava previsibilidade do que eu ia fazer no outro dia. Eu falei, gente, mas pro meu cérebro funcionar, eu preciso de previsibilidade. Até que se acontecer qualquer coisa, gente, juro por Deus, aconteceu qualquer coisa, eu perco a minha previsibilidade. Tipo assim, eu vou acordar, fazer academia, sentar, fazer live, depois vou estudar, tal, tudo. Aconteceu alguma coisa, mudou, eu perco todo o meu dia. Eu literalmente desligo, não consigo fazer as coisas, né? E por quê? Porque eu preciso disso. Eu preciso ter o passo a passo do que será feito, né? Pra conseguir me organizar, pra minha cabeça organizar, tá? Outro pilar, gente, exposição gradual sem pressão. Eu vejo muito no consultório, e isso eu acho muito engraçado, porque eu tô lá, né, fazendo a sessão, e nas minhas sessões os pais entram, porque eu acho de extrema importância o pai ver pra replicar em casa, né? Eu tô com a criança ali 1 hora por semana, não tô ali, tipo,
todos os dias com ela. Então, eu acho importante o pai ver pra fazer, né, em casa. Aí é muito engraçado, porque geralmente acontece isso quando o pai vai, não a mãe. A mãe, ela faz, mas depois das nossas conversas elas vão parando, porque a gente tem o treinamento, né, das mães. Elas vão parando, mas os pais não. Aí, aconteceu isso ontem. Eu dando comida, tipo assim, fazendo a comida com a criança, e o pai, tá gostoso, hein? Você vai provar, né? Olha, você vai provar, né? Você não vai provar o que você fez? Aí eu fico assim, gente, essa minha vontade é, tipo, para, pelo amor de Deus, você tá tirando tudo, porque, gente, o método que eu sigo, né, o método guia, o meu método, o método da escalada do comer, que é um estudo do SOS Approach, ele fala que a gente não pode pressionar a criança. No momento que o alimento tá com a criança, o alimento é da criança. A criança que vai tomar a decisão do que ela vai fazer, né? O nosso dever é fazer ela ter curiosidade de provar este alimento, né? Então a gente tem que deixar ela tocar, ela cheirar, ela brincar com o alimento antes, para ela criar essa confiança para ela comer, né? E o que acontece muito é a gente pegar um tomate, uma maçã e já falar assim, ai, filho, prova. Aí a criança toca, não, mas prova, dá uma mordidinha. Gente, só da criança tocar já é uma vitória. Comecem a levar os primeiros passos como vitória, que vocês vão ver como vocês vão ter resultados, tá? Então, assim, é de extrema importância você comemorar as pequenas vitórias do seu pequeno, tá? O tolerar, o interagir, o tocar, o cheirar, o provar e o comer. Caiu coisa aqui, gente, desculpa pela careta, mas aqui caiu, certo? Então, é de extrema importância, tá? Outro pilar muito importante, gente, vamos lá, comunicação positiva. Gente, não estou falando aqui que é pra você não falar não pro seu filho, já quero deixar isso bem claro. Porque eu tô vendo o nó que tá dando na cabeça das pessoas a disciplina positiva, tá? Eu trabalho com a disciplina responsiva, tá? E a comunicação positiva é o quê? É você encorajar o seu filho a todo momento do processo, tá? Então, assim, é evitar a frase do se você não comer, você vai ficar de castigo. Ai, se você comer, eu te dou sobremesa, vai ficar sem sobremesa. Ou se você comer, você vai ter sobremesa. É isso que eu tô falando pra você evitar, tá? Mas igual, uma coisa que eu faço muito lá no consultório, quando a criança fala que não gosta do alimento, eu falo, não é que você não gosta. Você ainda não aprendeu a comer esse alimento. Mas você não tá aqui com a tia Tatá pra você aprender a comer ele? É quebrar esses mitos, esses tabus, essas crenças que as crianças estão colocando na cabeça. Que não gosta porque é ruim. Gente, às vezes não é o que a criança não gostou da comida. Às vezes ela não gostou da preparação. Eu odeio beterraba. Odeio. Mas bolo de beterraba eu como. Chips de beterraba eu como. Gosto? Não. Gosto mais do bolo. É uma questão de preparação. E é o que eu falo, muitas mães, elas fazem comidas afogadas, não refogadas. E aquela coisa molenga, nojenta, gente, não rola. É que nem eu com marmita, o cheiro da marmita me enjoa. Então, assim, é entender isso do seu filho. E a comunicação positiva é você falar, parabéns, filho, você conseguiu encostar no tomate, ó. Será que semana que vem a gente consegue cheirar? Ou semana que vem não, é porque eu faço por semana, né, gente? Mas será que amanhã a gente consegue cheirar? Nossa, filho, parabéns, você conseguiu cheirar. Oh, e uma lambidinha? Será que o sapo consegue aparecer e dar uma lambidinha? Ontem mesmo aconteceu isso, da criança não querer comer a batata de carinha. E aí eu fiquei pra ele, mas e o Hulk? Porque ele às vezes brinca que ele é o Hulk. Eu falo, mas se o Hulk, será que o Hulk consegue lamber essa batata? Porque eu já vi que você não consegue. Mas e se você virar o Hulk? Será que o Hulk consegue? Aí ele saía correndo, lambia a batata e saía. Lambia a batata e saía. Lambia a batata e saía. Na próxima sessão eu vou continuar dessa lambida. Não vou precisar começar do zero. Entendeu? Só que, é o que eu falo, é um processo. Fazer a criança comer é um processo. Gente, e tem outro detalhe muito importante. Fazer a criança comer com TDAH é um processo maior ainda. Por quê? Porque essa questão... Gente, tem vezes no consultório que eu demoro horas pra conseguir fazer a criança ficar sentada. E aí tem mãe que fica chateada porque as 3 primeiras sessões, às vezes, com uma criança TDAH, não é nem pra fazer ela comer,
mas é para conseguir fazer ela ficar sentada. É treinar ela a ficar sentada na sessão. Porque se ela ficar correndo de um lado para o outro, eu não vou conseguir fazer a sessão. Aí tem mãe que fala, nossa, Thaís, eu vim aqui 2 sessões e ele ainda não provou nada novo, não teve interação com o alimento. Tem interação, ele tá cortando, ele tá fazendo as coisas, mas não adianta eu querer fazer uma receita se a criança não consegue ficar 2 minutos sentada. Então eu preciso treinar habilidades na criança, tá? Isso é uma coisa muito importante para se falar. Se a criança não sabe mastigar, a gente precisa treinar a habilidade de mastigar. Se a criança não sabe sem ficar sentada, a gente tem que criar essa habilidade de ficar sentada, né? Estamos falando de uma criança, gente, que é um livro em branco, então a gente pode criar sim essas habilidades neles, tá? E isso é de extrema importância a gente criar habilidade, certo? Porque senão, como que você vai fazer? Você vai sempre dar comida na boquinha do seu filho para ele ficar sentado? É o único jeito, porque eu escuto isso no consultório. O único jeito dele comer e dele ficar sentado é se eu der a comida. Aí eu te falo, vai estar com uma marmanjo de 30 anos e você vai estar dando comida na boquinha dele? Ou pior, tá? Já aconteceu, de eu ir na escola, a criança não comer porque ela não sabia comer sozinha. Aí ela não estava comendo na escola, porque na escola o professor não tem tempo de dar comida na boquinha de todas as crianças. E aí a criança não comia porque ela não sabia comer sozinha. Então vocês têm que pensar não só em casa, mas também o que acontece na rua, tá? Então, assim, uma coisa que eu quero deixar clara pra vocês, gente, espero que essa live tenha ajudado, se vocês gostarem, dá chuva de coração aí. Porque, assim, a seletividade, gente, o TDAH, não precisam transformar a sua casa, a sua vida num campo de batalha. Não precisa. Pode ser leve, gostoso viver com ela. Eu mesmo vivo com ela há anos, 35 anos já, eu tive diagnóstico com 7. Né? Eu fui saber, eu tive diagnóstico com 7, mas minha mãe me contou meu diagnóstico com 30, né? Mas tudo bem. Então, assim, é muito leve, você consegue fazer, você consegue entender o seu filho, e é o que eu falei da semana passada, com uma suplementação certa, com uma dieta certa, com um método certo, você vai ter resultado, tá? Então, assim, se você tá sofrendo com essa seletividade, tá sofrendo com o TDAH do seu filho, vem pro método guia. Gente, o método guia ele é dividido em fases, tá? A primeira fase é uma avaliação muito minuciosa, com questionários, com 3 sessões para conversar com você. Uma sessão para conversar com você, uma sessão para fazer uma avaliação completa no seu pequeno. E uma devolutiva, onde eu entrego para vocês um questionário, eu entrego para vocês um relatório com todas as informações. Além de eu ler todos os relatórios de todos os profissionais, eu vou fazer algo bem minucioso para vocês. Gente, vocês estão conseguindo me ver que tá tão escuro aqui para mim, eu não tô vendo vocês. O sol aqui pegou que tá uma beleza agora. Então, assim, qualquer coisa, tá? Essa avaliação é muito minuciosa, a gente vai trabalhar a suplementação, a gente vai trabalhar a parte clínica do seu filho, que é isso que tá faltando muitas vezes, tá? Trabalhar tudo, tá? Então, assim, gente, eu acho extremamente importante, se você precisar de ajuda, estou à sua disposição para vir pro método guia, tá? Vou te receber de braços abertos, a gente faz toda essa avaliação online ou presencial, tá? E assim, gente, lembra sempre, tá? A informação, ela colhe, estratégia correta faz a gente ter resultado, né? E aí, juntas, a gente pode fazer um caminho muito mais leve pro seu pequeno. Porque eu falo, pra você tá difícil, mas eu como uma pessoa TDAH, deixa eu ver se melhora assim, não, piorou. Eu como uma pessoa com TDAH, né, que viveu sempre com isso, sei as dores que é. E se isso não for trabalhado, gente, pode piorar e muito, tá? Pode virar uma compulsão, pode virar um transtorno alimentar, pode virar um TARI, pode virar coisas piores se não for trabalhado. Então, se você tem um filho com seletividade, com TDAH, já procura ajuda. Regule o seu filho agora, enquanto há tempo, certo? Lembrando que todas as terças-feiras, às 10, a gente tem live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda no direct que pode virar uma live, né? E no direct também eu respondo vocês. Eu sempre tô aqui de coração aberto para te ajudar, tá? Então qualquer coisa, já me manda um oi no direct. Tirem suas dúvidas. O meu Instagram ele é feito para vocês e por vocês. Então todas as dúvidas que vocês mandam viram conteúdo, viram uma live, viram alguma coisa assim,
certo? Então, um grande beijo pra vocês. Até terça-feira que vem, às 10. E na semana que vem, nós vamos falar sobre alimentação e o autismo, certo? Então, até